e chegou uma hora em que você já está espancando sim. Mas o simples fato, né? Até a música, o tapinha não dói, né? Não, mas mas dói, claro que mas dói. Porque dói inferioriza, porque humilha, mesmo que fisicamente possa não ter o sentido de doer, como a bater com mais violência, a inferiorização dói muito Diminui em qualquer a pessoa. idade. Não é verdade isso? A autoestima é atingida. E não é esquecida. Né? Não é esquecida. Não é esquecida. Eu tenho conversado com crianças que não esquecem as agressões que sofreram. Curiosamente, é diferente na agressão sexual. Na sexual, ela passa a se sentir culpada, como se ela tivesse dado causa à agressão sexual. Mas na física, não. O tapa não esquece, o beliscão não é esquecido. E nossa legislação é curiosa, porque o nosso Código Penal fala em maus tratos, já prevendo um abuso nos meios de correção. Ou seja, os meios de correção são, de alguma maneira, legitimados, desde que não abusivos. Quer dizer, a vítima legitima o agressor. O meu pai pode me bater porque ele quer meu Desde bem. que você não Seria um abuse dos raciocínio meios de assim? correção. Não para todas as crianças. Não, porque quando a gente foi discutir isso aqui no Brasil, a gente elaborou um projeto de lei para transformar o Brasil num dos países onde é proibido bater em criança. O primeiro país foi a Suécia. Já existe toda uma geração que nem sabe o que é bater nos seus filhos, não é? Agora, o projeto que nós fizemos com os advogados de direitos humanos, nós gastamos 1 ano trabalhando, sabe onde ele está? Engavetado no Congresso. Quer dizer, faz parte da cultura. Faz É parte algo da que permeia a cultura. sociedade ela como um falou. Não avança. Não avança mesmo. Não avança porque o projeto tem lobbies interessados em não deixar passar Agora, esse tipo de coisa. isso aparece em outras circunstâncias também. Nós tivemos muito recentemente, numa cidade do interior de São Paulo, Catanduva, todas aquelas denúncias de pedofilia, de tudo isso. E pessoas da cidade envolvidas, autoridades institucionais envolvidas. E é muito frequente em comunidades menores, né, haver um acobertamento, né, dessas autoridades, como se a vítima fosse culpada de trazer a público, falar tão bem daquele padre que é tão bom. Né? Como é que você fala uma coisa dessa do padre, do juiz, do médico, do professor, como uma ousadia, e o acusado fica sendo a vítima? O que é isso numa sociedade? Inverter dessa forma a responsabilidade e gravidade do fato. Violência também é tabu. Eu acho que tem isso. Não, mas eu acho que a cultura aí, ela é muito forte, é uma cultura patriarcal. Nós concluímos uma pesquisa e um grupo de pesquisadores foi entrevistar os agressores sexuais condenados e colocados, portanto, na prisão. Então, nós queríamos saber se eles poderiam nos ensinar como chegar antes deles, ou seja, antes que um pai, ou um padrasto, ou um tio, ou um primo, ou um irmão, agrida um filho, um jovem de qualquer sexo. Aí o que nós constatamos? Nós constatamos que eles se consideram vítimas, os agressores. Vítimas do quê? Do que a gente poderia chamar teoria da conspiração. Eles foram apanhados numa armadilha liderada pela menina sedutora, ninfeta demoníaca. Sempre a mulher. É isso mesmo. E a esposa, que queria casar com outro e não tinha jeito de se livrar do marido e tal. Isso mesmo. E então, eles foram apanhados. Eles são vítimas. Como vítimas, eles não assumem a responsabilidade dos seus atos. E não assumindo, eles não têm nada para me ensinar. Porque eles foram apanhados. O que eu penso é que, claro, a questão cultural está por trás de tudo. Nós vivemos numa sociedade adultocêntrica, que significa o quê? Que o adulto está no centro de tudo e o adulto domina tudo. Agora, isso contraria a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 227, prevê prioridade absoluta para a criança. Né? Prevê
com isso diz que o elo mais importante da sociedade é a criança. E com isso nós temos um ideário jurídico, legislativo, que empurra a criança para o centro da sociedade e propõe à sociedade que a sociedade inteira atue de forma a proteger essa criança e ajudar essa criança no seu desenvolvimento. Mas o adulto não quer sair do meio da roda, né? Porque isso é uma coisa, vem da inércia. Primeiro que o adulto está no centro das coisas há centenas de anos e no mundo inteiro, quer dizer, não é só a nossa sociedade que é adultocêntrica. Há algumas onde as crianças têm mais espaço do que a nossa. Mas, enfim, isso é uma coisa que vem de muito longe e essa mudança para tirar o adulto do meio da roda e colocar a criança, ela é lenta e infelizmente, lenta demais. E, enquanto ela não acontece, as crianças vão sofrendo, muitas crianças e há uma vão sofrendo resistência tudo que vem sofrendo na sociedade para reconhecer a criança como sujeito de direito e não mais como objeto de direito. Então, existe isso. Eles não entendem por que a criança tem tantos direitos e poucos deveres. Essa é uma questão que os adultos o tempo todo fazem. Mas por que tem tantos direitos? Quais são os deveres dessa criança? Eu percebo que estamos ainda muito distantes de chegar numa sociedade que se reconheça que a criança tem tanto direito quanto você, adulto. Agora, que precisa ser respeitado. Você vê, juiz, em algumas famílias isso já acontece, né? Em algumas famílias, digamos, famílias humildes, se falta comida, alimenta-se primeiro a criança. Se faz frio, vamos primeiro cobrir essa criança para que ela não passe frio. Em muitas famílias isso já acontece. Em algumas não, né? Em algumas, quando a comida é pouca, comem os adultos primeiros e as crianças ficam com fome, né? Isso varia um pouco. É difícil dizer onde é que está a maioria. Mas já existe esse instinto no seio da família, esse instinto de proteção e de colocar a criança como prioridade. Isso, de alguma forma, também está na cultura. Agora, para a sociedade, para o coletivo, isso não está passando realmente. Agora, e a ideia de que a criança é como quase que propriedade isso que eu ia falar. Do pai, né? Porque há uns aspectos aí culturais também que chocam, principalmente quando a gente fala da violência sexual. Há relatos que têm, inclusive, uma relação com tradição que, já que um dia alguém vai ter relação com ela, ou né, que seja eu que sou o pai, porque eu tenho esse direito, ela é minha. Sim. Não, mas né? A coisa do boto, que a família inteira sabe, e fala, foi o boto. E sendo que sabe, subscreve que foi o próprio pai, a mãe sabe, todo mundo sabe. Então, como entender, né, tem um vínculo com essa ideia de que a criança é propriedade?